Não é novidade para ninguém que refazer uma obra antiga ou até mesmo atual é um costume bem comum em Hollywood. Se algo fez o mínimo sucesso no passado ou até mesmo sucesso no presente, só que em outro país, os EWA e a indústria cinematográfica de lá sempre estarão dispostos a apresentar essa história para mais pessoas, para uma nova geração. Pelo menos esse sempre é o argumento usado por eles para justificar uma nova versão de uma história que já vimos. Mas todos nós sabemos qual é o real motivo por trás disso. Mas mesmo que eles tenham quase sempre a intenção de ganhar dinheiro com um nome conhecido, será que alguns remakes podem ser realmente necessários? Será que alguns desses remakes têm algum mérito? Tem alguma razão para existirem? Ou eles só são versões inferiores da obra original? Bem, é isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Zeca e seja bem-vindo ao Zeca Análises. Remake ou em português, refazer. Esse é um tópico complicado, porque é algo extremamente abrangente, pois por mais que várias produções sejam intituladas assim, muitas delas têm tipos de abordagem extremamente diferentes, gerando remakes bem distintos. Eu costumo separar em duas categorias, os remakes ao pé da letra e os remakes que beiram a algo original, sendo bem mais uma reimaginação do que um remake em si. E a exemplificação perfeita são as franquias de filmes de terror. Elas já tiveram tantos filmes que uma hora ou outra elas iriam passar por esse processo tanto de reboot quanto de remake. Inclusive é até mais fácil listar as que não tiveram remake do que as que tiveram remake. Vamos começar com Psicose. Como assim? Psicose virou franquia? Sim, tem 4 filmes. E eu acho que nenhuma dessas outras continuações picaretas chegou perto do nível de picaretice do remake dos anos 90. O filme obviamente conta a mesma história do original, e era de se esperar isso de um remake. O problema é que o filme é quase uma réplica exata do filme original, desde trilha sonora até direção. É um filme que parece mais uma versão colorida do original do que realmente um filme novo em si. Então, se os problemas eram as cores, por que não apenas colorir a versão original do Alfred Hitchcock? Isso já era possível na época? Talvez não, mas mesmo assim, nada justifica uma replicação quase que exata do filme original. Dito isso, eu acho esse filme um experimento legal. Ver até onde uma obra clássica, considerada por muitos uma obra-prima, consegue ser emulada é realmente interessante. Mas não deixe de ser um dos tipos de remake mais preguiçosos e sem vergonha existentes. Mas agora vamos pro tipo de remake que deveria ser o padrão. E por incrível que pareça, é o padrão. Que são os remakes que, apesar de terem a mesma história, a mesma premissa, conseguem se destacar de uma forma diferente em relação ao filme original. O Massacre da Serra Elétrica e Evil Dead são bons exemplos. Ambas franquias receberam um remake, mas eles são consideravelmente diferentes do material original. Em O Massacre da Serra Elétrica, temos praticamente todos os principais elementos do clássico filme do Tobe Hooper, mas de uma maneira nova. Enquanto o clássico apostava em algo mais cru e menos gráfico, o remake decidiu ir para o que era a tendência no início dos anos 2000, a ultraviolência. Então vimos uma história mais exagerada, sombria e grotesca, que ao invés de tratar o Leatherface apenas como um ser patético e desprovido de inteligência, o tratou como um perseguidor implacável, que inclusive bota bastante medo por causa do seu visual, que foi repaginado. Assim como Evil Dead, que ganhou um remake ainda mais drástico. A comédia, que era o ponto forte da franquia, deu lugar a uma trama repleta de sanguinolência e seriedade, ganhando mais notoriedade do que os filmes anteriores, no quesito terror. Essa é a definição e a exemplificação mais simples dos tipos de remake que mais recebemos atualmente. Mas com certeza a coisa mais interessante e mais engraçada que envolve os remakes e toda essa discussão são as pessoas que se dizem anti-remakes. Pois segundo elas, certas obras são intocáveis, são histórias que são verdadeiras joias raras. Mas e aí que tá? Às vezes as próprias obras que na teoria seriam as originais são também um remake ou uma reimaginação de outro filme. O Enigma de Outro Mundo, o aclamado filme de John Carpenter, não é algo que foi 100% criado do zero. Ele é uma nova versão de O Monstro do Ártico, de 1951. Sim, ele possui conceitos novos, mas não deixa de ser um remake do filme do Christian Nyby. E esse tipo de coisa acontece com uma certa frequência, e a gente nem vê na maioria das vezes. King Kong, 11 Homens e um Segredo, até mesmo o clássico Os Suspeitos do Martin Scorsese é um remake do filme chinês Conflitos Internos. É como eu disse, apesar dessas obras terem sim certas mudanças, elas não deixam de serem remakes.
E é por isso que eu acho que a demonização de remakes é uma coisa extremamente idiota, pois, como eu disse, muitas das coisas que nós gostamos não são tão originais assim. Imagine quantos filmes incríveis nós não teríamos se o conceito de remake não existisse, se ele fosse extremamente demonizado pela indústria. Eu sei que remakes são algo complicado, existem muitas variáveis. Podemos receber uma nova versão que apenas busca o lucro de um estúdio de Hollywood, da mesma forma que também podemos receber uma nova versão que não se limita apenas em ser uma versão idêntica da obra original, que visa apenas trazer determinada história para novas gerações, de uma maneira mais acessível. Tem remakes que são algo a mais. E, pelo menos para mim, os remakes que são realmente louváveis são aqueles que, apesar de não terem histórias tão originais assim, nos recompensam com uma execução, com um tipo de abordagem que não nos faz sentir que estamos assistindo o mesmo filme outra vez. Remakes bons são aqueles que nos fazem perceber que neles existem idealizadores verdadeiramente inspirados, focados em imprimir sua identidade naquela história, podendo até mesmo aprimorar certos defeitos e limitações do filme original. Pois se um filme decide apenas copiar pedacinho por pedacinho do filme original, fica bem evidente que os idealizadores não ligam nem um pouco para aquela história, para o legado da obra original, e que eles têm como objetivo apenas lucrar e também substituir e apagar a versão original da memória das pessoas. Felizmente, isso na maioria das vezes dá completamente errado.